Olá, hoje vamos abordar um tema aqui que é bastante espinhoso, mas que é bem atual, né? Nesse momento de novo pico de pandemia, infelizmente, há mais pacientes precisando de vaga de UTI do que vagas disponíveis. Quando a gente tem mais pacientes do que vaga, qual o critério que o médico usa, qual o critério que o hospital usa para definir qual paciente que vai ocupar a vaga que surge? Então vamos lá. A gente tem uma situação em que pronto-socorro está lotado, tenho 4 pacientes aguardando vagas de UTI e surge uma vaga. Quem vai ocupar essa vaga? O mais idoso, o que chegou primeiro, o mais grave, ou aquele que grita mais, aquele que a família faz mais confusão na porta? Na verdade, depende. Com certeza, a vaga não vai para aquele que grita mais. Não é no grito que a gente vai definir quem vai ocupar a vaga primeiro. Não é pela pressão. O critério é técnico. Então, depende. Depende de duas condições principais. E isso foi bem descrito por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2156 de 2016, onde ele estabelece prioridades que são baseadas em 2 elementos chaves. Um é a gravidade do doente e outro é o prognóstico desse doente. Então, a gente deve usar o princípio da equidade quando os recursos são escassos. No caso, quando a vaga de UTI ela é escassa, temos menos vaga do que pacientes, a gente deve usar o princípio da equidade, que significa ofertar mais a quem precisa de mais. Então, com certeza o critério gravidade é um critério que o médico intensivista vai usar para definir qual paciente que vai adentrar a UTI. O outro critério é prognóstico. Então, eu devo ser racional no uso dos recursos, principalmente quando eles são escassos. Então, eu devo colocar na UTI o paciente de melhor prognóstico, tá? Aquele paciente que tem mais chances de sobreviver. Eu não posso colocar na UTI o paciente que tem mais chances de morrer, quando eu tenho mais de um paciente disputando por uma vaga, certo? Por quê? Porque se eu faço isso, às vezes eu vou tirar a chance daquele que tem maior possibilidade de sobreviver. Então eu coloco na UTI um paciente que tem um prognóstico muito reservado, onde a UTI não vai ajudar no cenário dele, e deixo no pronto-socorro, numa assistência inadequada, um paciente que precisa de UTI. No final das contas, acabam os dois sendo prejudicados ou os dois morrendo. A resolução do CFM, ela divide 5 níveis de prioridade. Essa classificação de prioridade, ela leva em consideração justamente a necessidade da UTI, ou seja, o benefício que a UTI vai trazer para esse paciente, né? Algo que só a UTI pode prover ao doente, e de outro lado, o grau de investimento que esse doente tem, porque existem pacientes que têm por exemplo, uma doença de base, cuja indicação de limitação terapêutica ela já é patente, já pode ser discutida com o médico assistente, né? Um exemplo, um paciente que tem uma cardiopatia grave, terminal, e que não tem mais indicação de transplante. Então, esse paciente, se ele chega numa situação de descompensação no pronto-socorro, é improvável que a UTI vá beneficiar ele mais do que, por exemplo, um jovem que não tem nenhuma doença e teve um traumatismo craniano porque caiu da moto. O paciente que tem prioridade 1 é aquele paciente que ele tem indicação de intervenção, tá? Então é uma intervenção que deve ser feita na UTI e ele não tem limitação terapêutica. Vamos usar o exemplo que eu dei agora há pouco, o exemplo de um jovem que caiu de moto, tá? Teve um TCE grave, chega no pronto-socorro com Glasgow 5, foi entubado para proteção de vias aéreas e ele precisa ir para a UTI para fazer a monitorização neurointensiva.
Então, esse paciente que não tem comorbidade, não tem limitação terapêutica, a gente vai fazer todo o investimento para ele. Esse paciente é prioridade 1. Ok? Agora, vamos para uma segunda situação. Um paciente que chegou no pronto-socorro com dor torácica, a gente fez a avaliação e era um infarto agudo do miocárdio com supra-DST. Ele foi para a hemodinâmica, teve sua artéria aberta, ele está com pressão normal agora, ele está com frequência cardíaca normal, ele está sem dor. Mas a única comorbidade que ele tem é hipertensão. É um indivíduo rígido que teve o infarto como primeira manifestação da doença cardíaca. Então, esse paciente, ele é classificado como prioridade 2. Por quê? Ele não tem nenhuma indicação de intervenção aguda na UTI, mas ele precisa ficar monitorizado. Por que ele precisa ficar monitorizado? Porque a gente sabe que infarto agudo do miocárdio aumenta a chance de morte súbita, sobretudo nas primeiras 48 horas. Então, é um paciente que precisa ficar na UTI monitorizado, porque ele pode apresentar arritmias graves, e inclusive parada cardíaca, porque ele pode apresentar insuficiência cardíaca nesse período. Tá? Então, esse seria um paciente prioridade 2. O paciente e por que ele é prioridade 2? Ele precisa ser monitorizado e ele tem investimento pleno. O que significa investimento pleno na saúde dele? Tudo que acontecer na UTI eu vou tentar reverter. Então, se ele tiver uma parada cardíaca, eu vou fazer uma reanimação. Se ele evoluir com insuficiência renal por conta do contraste ou por conta de um choque cardiogênico, eu vou indicar hemodiálise para ele. Ele é um paciente de investimento pleno, porque ele era previamente rígido até o dia do infarto. Vamos para uma situação onde você tem um paciente com uma neoplasia de pâncreas, recém-diagnosticada, em que a tentativa de tratamento cirúrgico já não era mais possível e o oncologista já começava uma abordagem de quimioterapia, mas sem perspectiva curativa. Primeiro ciclo de quimioterapia, e esse paciente, algum tempo depois da quimioterapia, chega no pronto-socorro em insuficiência respiratória aguda por uma pneumonia grave associada a uma neutropenia. Então, essa é uma urgência oncológica, o paciente será entubado e uma vaga de UTI será solicitada, certo? Bom, no entanto, esse paciente ele já tem uma comorbidade muito grave prévia à internação UTI. Então, ele tem uma doença que precisa de intervenção, ele está entubado, ele precisa de ventilação mecânica, ele precisa ir para a UTI. Porém, já há a possibilidade de a gente começar a discutir a limitação terapêutica para ele. Por exemplo, até onde a gente vai com esse paciente que já tem uma doença incurável? Será que esse paciente vai precisar, caso ele evolua com insuficiência renal, a gente deve indicar hemodiálise? Se esse paciente tiver um choque séptico refratário e evoluir com PCE, a gente vai reanimar esse paciente? Então, são questões que devem ser discutidas com o médico assistente e com a família. Mas, tecnicamente, é um paciente que já há a possibilidade de a gente indicar a limitação terapêutica. A gente vai tratar o paciente até um determinado momento. A partir dali, a gente pode estar entrando no território da distanase. Então, esse seria um paciente prioridade 3. Vamos para a quarta situação. Imagine que você tem um paciente portador de uma doença neurológica crônica grave, por exemplo, uma doença de Parkinson avançada, um indivíduo que já tem dificuldade para deglutição, que já está há vários anos tratando, e ele chegou no pronto-socorro com febre após episódios de tosse produtiva aproximadamente um dia. Aproximadamente 24 horas, a família informa que ele vem com episódios de engasgos frequentes, possivelmente secundário a uma disfagia pela avançada doença neurológica, e ele tem uma pneumonia, é um paciente que está consciente, ele responde com coerência, mas ele tem uma hipoxemia leve, ele precisa de oxigênio suplementar, ele chega ali com um lactato um pouquinho elevado, mas é uma sepse de foco respiratório por broncoaspiração.
ainda não há indicação de intubação, mas esse paciente precisa ficar monitorizado, porque ele pode deteriorar nas próximas horas. E esse paciente é um paciente que já tem previamente uma doença crônica, em que se pode também discutir, junto aos familiares e ao médico assistente, alguma limitação terapêutica, para que a gente não seja agressivo com uma doença que já pode ser terminal, né? O que já pode ser avançada, o que o prognóstico de um tratamento muito invasivo na UTI não vai alterar. Então, esse paciente ele precisa de intervenção imediata agora? Não, eu não vou precisar entubar, eu não vou precisar fazer nenhum outro procedimento invasivo mais drástico agora, não está em urgência dialítica, nada disso. Então, ele precisa de monitorização na UTI, porque as próximas horas são definidoras aí da evolução dele. Mas ele é um paciente que pode sim ter alguma limitação terapêutica, seja porque ele mesmo já manifestou isso, né? Às vezes o paciente manifesta que não quer ser entubado, que não quer ser internado em UTI. Então isso é uma coisa que precisa ser respeitada e pode ser discutida com a família. Então ele precisa de monitorização, mas ele pode ter limitação terapêutica. Nessa situação a gente classifica o paciente como prioridade 4. Então a última situação, que é a situação de prioridade 5, é aquela onde o indivíduo ele tem uma doença terminal, onde ficar na UTI, ou ficar no pronto-socorro, ou ficar no apartamento, não vai absolutamente trazer nenhuma mudança de prognóstico para a doença dele, ou até para o quadro agudo dele. Então, são doentes terminais, são doentes que a gente classifica como moribundos, onde a medicina não tem mais nada a acrescentar do ponto de vista de melhoria, de qualidade de vida, e são indivíduos que não vão se beneficiar de UTI, portanto, eles não devem ser tratados na UTI. Então, a gente seleciona esses pacientes. Os pacientes que precisam de intervenção ou que precisam de monitorização, mas que têm investimento pleno. Então, precisam de intervenção e têm investimento pleno, prioridade 1. Precisam de monitorização e investimento pleno, prioridade 2. O paciente precisa de intervenção e tem que ficar na UTI, por exemplo, ele precisa ser entubado, ele precisa fazer um tratamento dialítico de urgência. Então, esse paciente deve ser classificado como 1 ou 3. O que diferencia 1 ou 3? O prioridade 1, além da indicação de intervenção, ele tem investimento pleno. Tudo o que for necessário a gente vai fazer para aquele paciente. Qualquer tipo de intervenção, de invasão, de terapia, a gente vai indicar para aquele paciente. Esse é o prioridade 1. Já o prioridade 3, ele tem uma indicação de intervenção, porém a gente pode discutir limitação terapêutica porque ele não é previamente rígido, porque ele tem uma doença crônica grave, cujo prognóstico é bem reservado. Já quando não preciso de intervenção e preciso só de monitorização, então esse paciente pode ser classificado como prioridade 2 ou prioridade 4. Prioridade 2, ele vai entrar para a UTI para ser monitorizado e se algo ocorrer, a gente vai prover para ele todas as terapêuticas disponíveis. É um paciente que tem investimento pleno. Já o prioridade 4, ele está ali para ser monitorizado na UTI, mas a gente também pode discutir limitação terapêutica para ele. Prioridade 5 não deve ir para a UTI. Então, prioridades 1 e 3, esses vão para a UTI. Prioridades 2 e 4 devem preferencialmente serem internados em unidade semi-intensiva. Onde tem. Onde não tem, eles vão concorrer pela mesma lista de UTI. Nessa sequência. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, prioridade 4. Certo? Então, um paciente prioridade 2, ele pode passar à frente de um paciente que é prioridade 3. Mesmo o paciente prioridade 3 sendo mais grave. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. O paciente prioridade 3 ele pode estar entubado no pronto-socorro, mas ele tem limitação terapêutica. Enquanto o prioridade 2, ele é um paciente que está em ventilação espontânea, mas ele é um paciente potencialmente grave que pode inclusive evoluir com morte súbita e precisa de uma intervenção aguda para que a gente possa abortar a morte súbita. É o caso que eu exemplifiquei como o infarto agudo do miocárdio. Então, essa classificação, conforme a resolução do CFM, em níveis de prioridade, permite que a gente classifique doentes e forme uma fila de maneira que a gente distribua essas vagas de UTI da forma mais
equitativa possível, de maneira que a gente possa ofertar o leito de UTI ao paciente que mais vai se beneficiar dele.